Seja muito bem-vinda à série Como Criar Filhos Emocionalmente Saudáveis, onde eu vou abordar diferentes personalidades, diferentes tipos de crianças que nós podemos identificar nos nossos pequenos com base nos traços de caráter. O meu nome é Sara Vutic, eu sou analista corporal e aqui neste canal eu trago muito conteúdo interessante com relação à análise corporal, os traços de caráter e o funcionamento da nossa mente de uma forma geral. É muito legal para que você se conheça e conheça também as pessoas com quem você se relaciona. E agora estou dando início a uma série incrível sobre como educar filhos emocionalmente saudáveis. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa acompanhar não só este, como os próximos vídeos também. Este vídeo é um vídeo de abertura dessa série incrível que vai te ajudar muito no seu relacionamento com os seus filhos. Porque é muito importante a gente conhecer as pessoas com quem a gente se relaciona, não é mesmo? E quando se trata de filhos, isso se torna indispensável, porque nós pais temos como responsabilidade proporcionar para eles um ambiente saudável para que eles possam crescer e se desenvolver. E quando a gente pensa no aspecto emocional, isso vai impactar todo o desenvolvimento da criança. Então, fique atenta, fique ligada, que tem muita coisa boa vindo por aí. Nós podemos identificar nas crianças diferentes tipos de comportamentos, não vou nem dizer personalidades, tá? Comportamentos. E esses comportamentos, eles têm uma relação direta com o formato do corpinho de cada uma, tá? Então, nós temos, por exemplo, aquela criança que é mais caladinha, mais fechada no mundinho dela, que não se socializa muito e geralmente é bem magrinha. Temos aquelas crianças que amam falar, contar histórias, estar rodeada de pessoas e geralmente elas têm o corpo mais arredondadinho. Temos aquelas outras crianças que dominam tudo, dão nó em pingo d'água e elas geralmente têm os ombros bem largos ou o queixinho bem pontudo. Temos aquelas outras que são bem parrudinhas assim, parecem até da cara mais fechada, são muito organizadas e adoram uma rotina. E temos ainda aquelas crianças que parecem que nasceram com brilho próprio, assim. Onde chegam, encantam as pessoas e têm um corpo mais harmônico. São crianças naturalmente sedutoras e acabam nos encantando também. Cada tipo de criança que eu mencionei aqui representa um traço de caráter específico que eu vou detalhar nos próximos vídeos, um por um, desde a sua formação até o formato do corpo que cada um vai conferir, né, às crianças e futuramente aos adultos como nós. Enfim, isso não muda, tá? Neste vídeo, inclusive, eu vou fazer vários alinhamentos com vocês, então ele é um vídeo base para que vocês possam acompanhar e entender todos os próximos vídeos da série. Então não pulem este vídeo aqui, assistam até o final para que vocês não fiquem boiando no assunto depois, tá? Então, já que eu comentei sobre isso, já vou falar aqui a primeira dúvida muito frequente, né? Sara, os meus traços podem mudar com o tempo, com a idade? A resposta é não. Porque os traços de caráter são formados durante o processo de mielinização da medula espinhal, né? Desde a vida intrauterina até ali por volta de 6, 7 anos de idade. Então, uma vez tendo os traços formados, a mielinização completa, eles não vão mudar. O que vai mudar ao longo da vida é se você está utilizando mais um traço ou outro, tá? Mas a proporção deles em você não vai mudar. Tá certo? Nos próximos vídeos eu vou detalhar cada traço de caráter, entrando bem profundamente na característica de cada um, formação, como lidar com cada traço de caráter, certo? E aí, uma coisa que eu quero alinhar aqui com vocês é o seguinte: eu vou explicar nos próximos vídeos cada traço de caráter como se fosse possível uma criança ser 100% um único traço, mas isso não acontece, tá? Porque nós somos uma mistura disso. Em proporções diferentes, todos nós temos os 5 traços de caráter, mas eu preciso explicar separadamente cada um para que fique claro para vocês conseguirem identificar. É natural que vocês ouçam falar sobre
um ou outro traço e identifique na sua criança, né, no seu filho ou na sua filha, 1, 2 ou até 3 traços que você encontre semelhanças com os seus filhos, né? Isso é muito, muito comum, tá? Que a pessoa tenha 1, 2 ou até 3 picos, 3 traços mais evidentes, né? Que foram mielinizados com maior intensidade. Mas existem ainda aquelas pessoas com os traços mais equilibrados, que nós chamamos de distribuídos. Esses são mais difíceis de identificar apenas de me ouvir falar, tá? Então, em todos os casos, mas especificamente nos distribuídos, só mesmo através de uma análise corporal para a gente ter certeza de quais são os picos predominantes e se essa criança é realmente mais distribuída, porque isso vai de fato determinar os conflitos que ela vai vivenciar internamente e os desafios que ela vai encontrar futuramente na vida, tá? Então, nesses próximos vídeos, fique muito atenta, porque além de explicar o funcionamento de cada criança, de cada traço de caráter, eu vou dar um direcionamento também de o que fazer e o que não fazer com cada criança, tá? Isso vai ser muito, muito, muito importante para o desenvolvimento deles. Outra coisa muito importante falar aqui, já falei em outros vídeos, mas vale a pena sempre reforçar: não se prendam à nomenclatura dos traços de caráter, tá? Pode soar meio estranho se você está ouvindo pela primeira vez, mas eu estou apenas respeitando a nomenclatura científica, tá? Então pode parecer estranho, mas não tem nada a ver com nenhuma patologia clínica, nada disso. Fique bem tranquila. Outra dúvida bem frequente é com relação à idade, né? Com que idade já dá para fazer análise corporal em uma criança? Então, gente, como nós temos o processo de mielinização acontecendo até ali por volta de 6 anos de idade, apenas a partir de 7 anos a gente tem garantia de que todo o processo de mielinização já foi concluído. Então, o ideal é fazer a análise corporal nas crianças com 7 anos ou mais. Bom, se o formato do corpo das crianças e das pessoas em geral vão dizer como a mente delas funciona, é porque o formato do corpo tem uma relação direta com os traços de caráter, não é mesmo? Mas então, onde que entra a genética nisso tudo? Bom, gente, essa era a minha dúvida quando eu comecei a estudar sobre os traços de caráter. E aí eu vou contar uma historinha para vocês que o meu professor Elton Euler contou, e eu achei assim fantástica, porque fica muito fácil entender a dinâmica disso, né? A relação da genética com os traços de caráter moldando o formato do nosso corpo. Ele comparou com uma massa de pão de queijo. Todo mundo aqui já deve ter comido pão de queijo, né? E acredito que as mulheres já devem ter ouvido pelo menos umas 2 ou 3 receitas diferentes de pão de queijo, não é mesmo? Então, gente, imaginem que a genética fosse a massa do pão de queijo, a receita do pão de queijo. Então, existem inúmeras receitas de pão de queijo, ou seja, existem inúmeras composições genéticas diferentes. E aí, onde entram os traços de caráter nisso, gente? O traço de caráter é o ambiente que vai moldar. Então, é como se o forno onde você fosse assar esse pão de queijo fossem os traços de caráter, certo? Então, se você pega uma mesma receita de pão de queijo e assa no micro-ondas, o pão de queijo vai ficar de um jeito. Se você assa esse pão de queijo no forno a lenha, vai ficar de outro jeito. Se você assa no forno a gás, vai ficar de outro jeito. E se você assa no forno elétrico, vai ficar de outro jeito. A mesma massa de pão de queijo. Entenderam? Então é como se a gente pegasse a carga genética e colocasse no ambiente. Então o ambiente vai moldar esta carga genética e vai determinar de fato, né, como vai ficar o corpo dessa criança. Então, olha como isso é sério, né? O ambiente é capaz de moldar, sim, a personalidade da criança, tá bom? Então, gente, de 0 a 7 anos de idade
É um período muito, muito, muito importante do desenvolvimento infantil, né? É um período ouro ali, onde realmente o caráter dessa criança está se formando, a personalidade dela está se formando. Então, o ambiente diz muito disso, tá? E aí já entro em uma outra pergunta. Sara, então se o ambiente molda o traço de caráter, né? Eu consigo intervir, ou seja, eu consigo fazer com que o meu filho seja, sei lá, rígido, ou eu consigo fazer com que o meu filho seja oral? A resposta é não. Por mais que o ambiente molde o traço de caráter, a gente tem uma outra peça-chave nisso tudo, que é a percepção da criança, certo? Então, por mais que você tente induzir para um ou outro traço, a gente tem que levar em consideração a percepção da criança. Se ela vai de fato perceber aquilo como um estímulo de dor, tá? E aí, consequentemente, vai mielinizar com mais intensidade um ou outro traço de caráter, tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar bem fácil: o desfraude, que tem uma relação com a formação do traço de caráter masoquista, né? Nós pais temos como intervir nisso? De certa forma, sim, porque eu já expliquei em outros vídeos, né? Se a gente busca fazer um desfraude mais tranquilo, a chance de traumatizar essa criança durante o período de desfraude é menor, certo? Então, um desfraude muito precoce, um desfraude muito tardio, podem levar a criança a passar por situações traumáticas ali, né? E mielinizar com muita intensidade o traço de caráter masoquista. Mas vamos supor que você fez um desfraude super tranquilo, adequado, no tempo certo, a criança estava pronta, ok. Mas aconteceu um episódio específico que fugiu do seu controle. Às vezes, lá na escolinha, a criança deixou escapar um xixizinho. Mas aí, naquele momento, ela foi humilhada, ela se sentiu envergonhada diante dos coleguinhas, ou da professora, ou qualquer coisa assim, ou de fato, né, riram dela. Então, uma única situação pode ser o suficiente para essa criança mielinizar com mais intensidade o traço de caráter masoquista, por mais que você, pai, você, mãe, tenha feito tudo certinho na hora certinha. Entendem? Como foge um pouco do nosso controle. A gente tenta fazer o nosso melhor, mas a gente tem que levar em consideração isso, a percepção da criança também, tá? Inclusive, gente, não existe traço bom ou traço ruim, não tem nada a ver você querer tendenciar para um traço ou outro. Nós falamos muito em traço na dor e traço no recurso. Todos os traços no recurso são maravilhosos e todos os traços na dor são horríveis. Então, o que nós temos que buscar é entender quais os traços predominantes do seu filho e quais os recursos que esses traços de caráter trazem para ele. Para que você, pai e mãe, consiga colocar o seu filho no recurso pelo maior tempo possível. Quanto mais no recurso o seu filho estiver, maiores as chances dele crescer e se desenvolver, ser um adulto saudável e prosperar na vida, tá? Nós, pais, nós temos 4 funções essenciais: proteger, prover, ensinar e estimular. Se em algum momento da vida da criança um desses 4 papéis não forem exercidos ou estiverem invertidos, isso vai acarretar prejuízos muito grandes para a criança. Então, assim, cuidar do ambiente da criança, explorando os recursos dela, e observar as nossas funções enquanto pai e mãe são essenciais para o desenvolvimento e para o crescimento saudável deles.
Bom, se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você está mesmo interessado em conhecer um pouco mais sobre os seus filhos e como proporcionar um ambiente saudável para eles. Aproveita e deixa o seu joinha aqui no vídeo e compartilhe esse vídeo com outros papais e mamães aí que certamente vão se interessar por esse conteúdo. Compartilhe também com avós, com professores, todas as pessoas que se relacionam com crianças vão se beneficiar deste conteúdo, ok? E vamos então para o próximo vídeo, que eu vou falar para vocês um pouquinho daquelas crianças mais caladinhas, magrelinhas, ruins de garfo. Conhece alguém assim? Vem comigo!